Mudar de MEI para ME. Quanto que você vai pagar de impostos nessa transição? Sair do microempreendedor individual e migrar para uma ME. Você quer saber como que funciona isso? Me acompanha aqui que eu vou te explicar de forma detalhada. Olá, você que é um microempreendedor individual, tudo bem? Olha só, nesse vídeo eu vou detalhar para você quanto que você precisa pagar de impostos no momento que você vai sair do MEI e migrar para uma ME. Se você ainda não me conhece, eu sou Alessandro Damasceno, sou contador, sou também advogado e gestor da Contabiliza Mais. Pessoal, a Contabiliza Mais é uma contabilidade digital especializada em alguns segmentos, principalmente os segmentos da saúde e do mercado digital, mas também atendemos você que é um microempreendedor individual, seja naquele acompanhamento mensal, seja nesse momento principal que é a migração para uma ME. Aqui abaixo na descrição do vídeo você pode encontrar os nossos contatos, as demais mídias sociais, fiquem à vontade. Mas vamos lá. Eu vou dar o exemplo para vocês, tanto na situação quando você passa o limite do MEI dentro da faixa ali dos 20%, quanto o que você vai pagar se você ultrapassar esse limite de 20%. Eu vou explicar aqui para vocês, mas vamos lá. O limite de faturamento do MEI ainda permanece R$ 81.000 ao ano, lembrando que esse valor é ao ano. Se você abrir o seu MEI durante o ano, você tem que fazer o cálculo proporcional, mas vamos lá. Se você ficar passou o limite, mas ficou dentro da faixa de 20%, que neste caso é o valor de R$ 97.200, você vai ter que desenquadrar do MEI, mas esse desenquadramento seu vai ser para o ano seguinte. Então, se você passou o limite no ano, por exemplo, de 2023, você vai ter que desenquadrar a partir agora de 2024. Neste exemplo que eu estou dando aqui, vamos supor que você teve um faturamento de 90 mil, seja sua atividade de comércio, seja uma atividade de serviço, você que é uma mini indústria. Então, 90 mil você ficou dentro desse patamar, passou os 81, mas ficou dentro dos 20%. Neste caso, você vai ser desenquadrado para o ano seguinte. A diferença aqui do limite que você passou foi R$ 9.000, ou seja, você passou R$ 9.000 do limite de faturamento. E aí você precisa pagar somente sobre essa diferença a taxa do microempreendedor, a taxa do MEI, desculpa. No caso aqui, vai depender da sua atividade. Se for uma atividade de comércio é 4%, uma atividade de serviço você vai pagar 6%. E aqui eu vou informar qual que é o vencimento. Se for uma atividade de comércio, vai ser 4% aqui. Então, você vai pagar R$ 360 de diferença para poder regularizar sobre o que você passou. E se a sua atividade é de serviço, você vai pagar aqui R$ 540. Então, você precisa pagar essa diferença. Como que faz isso? Você precisa informar no momento que você vai declarar o seu faturamento do MEI. Precisa fazer isso agora em janeiro, ou pelo menos agora no início de fevereiro. Por quê? O vencimento desse valor aqui, você precisa pagar até o dia 20 de fevereiro. Então tem até essa data para você fazer o recolhimento desse imposto sobre a diferença. E no ano seguinte você é uma microempresa normal. Então, dependendo do valor da sua atividade, é o percentual que você vai pagar. Então, do microempreendedor, quando passa o limite dentro dos 20%, é bem tranquilo. Mas vamos agora para a parte mais complicada. Se você passar o limite acima dos 20%, aqui existe um complicador, né? O seu valor a pagar vai ser até maior. Então, por exemplo, aqui, se você passou dos 97.200, eu dei um exemplo aqui tendo um faturamento de R$ 100.000. Seja se você é comércio, seja se você é serviço, tá? Independente da sua atividade. Aqui ficou uma planilha, né? Uma tabelinha com as linhas aqui bem alinhadas, né? Bem certinho. Olha só que coisa bonita. Pessoal, desconsidera. A ideia aqui é você entender, quando você passa o limite dos 20%, a conta é diferente. Você já não vai pagar sobre a diferença. Você precisa fazer o pagamento sobre o total do seu faturamento. Significa que o seu desenquadramento é retroativo. Ele vai retroagir no máximo até janeiro, se você já tinha o seu MEI antes, ou se você abriu meu MEI em abril, vai retroagir até abril, até a data que você abriu esse microempreendedor. Então você vai precisar não pagar somente sobre a diferença, mas pagar sobre o total. Neste exemplo aqui, vamos supor que o seu faturamento ele ficou dividido dessa forma aqui, ó. Você teve 10 mil até o mês de agosto, e de setembro para frente você teve R$ 5.000, totalizando os 100 mil. Significa que você vai ter que fazer a apuração mês a mês desse seu faturamento.
Vamos colocar aqui atividade de serviço, que é o 6%. Na atividade de serviço sendo 6%, quanto que vai dar mensalmente de imposto aqui? Regra geral, pode ser até que o valor dê um pouquinho menor, mas vamos colocar aqui que esse imposto vai dar, regra geral, R$600, porque você vai pagar 6%. Eu vou completar tudo aqui, o diretor vai dar uma acelerada aí para ficar mais fácil para vocês, tá? Ok, vamos lá, vou preencher tudo. Então, você tem que fazer essa apuração mês a mês, pagando dessa forma sobre o total. Só que os vencimentos, por exemplo, você deveria fazer a apuração lá no mês de janeiro, deu R$600, e o vencimento que você teria para pagar seria 20 de fevereiro, do mês seguinte. Como você vai estar fazendo isso só agora, no início do ano, pelo menos um pouquinho mais do começo do ano, você vai ter que pagar agora com juro e multa por essa guia aqui estar atrasada. Então, cada vencimento ele já vai estar atrasado. Isso vai incidir uma multa ali de 0,33 ao dia e ainda os juros da Selic. Então, fica bem complicado. O total aqui, ele dá R$6.000. Então, considerando a atividade de serviço. Então, sobre o seu faturamento total, você vai pagar R$6.000 de diferença como uma ME. Só que essa diferença tem que ser apurada mensalmente, conforme as datas de vencimento. Então, olha só a diferença, você passando os 20% comparado com que se você ficasse dentro dos 20%. Por isso que é bom você, um microempreendedor, já ir comparando, já ir acompanhando o seu faturamento. Quando você estiver prestes ali a passar, você já tem que tomar alguma atitude para evitar que esse transtorno todo aqui ocorra. Por isso que é sempre bom você contar com o auxílio, com o acompanhamento de um contador. Apesar do MEI não ser obrigado a ter contador, mas você tem um profissional te ajudando, é muito bom nessa parte. Beleza, pessoal? Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês. Se gostou do vídeo, dá um like, compartilha esse vídeo com quem possa ter essa mesma dúvida. Se é novo, já se inscreva aqui no canal Contabiliza Mais, nos ajude a chegar cada vez mais. Enfim, me despeço aqui, fiquem com Deus, até a próxima, valeu!